Bom, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira e hoje daremos continuidade à elaboração de nossas planilhas orçamentárias. Hoje à noite ensinarei a vocês como montar a planilha de matérias-primas, ou seja, o quanto de matéria-prima eu devo comprar baseado no meu volume de produção. Se vocês observarem aqui na planilha G, ela é destinada a fazer o orçamento do quanto nós deveremos comprar de matéria-prima para a produção de nossas canetas esferográficas. Antes de preencher tal planilha, é importante vocês prestarem atenção nessas unidades de medidas que aparecem bem aqui, certo? Nessas unidades de medidas que aparecem bem aqui, que aparecem bem aqui e que aparecem bem aqui. Essas unidades, elas permitirão a vocês compreenderem o quanto de matéria-prima é necessária para se produzir uma única caneta. Informo a vocês que quem define tais medidas de relação entre consumo de matéria-prima e unidades produzidas é o engenheiro responsável pelo processo produtivo, que pode ser um engenheiro de produção, pode ser um engenheiro mecânico, pode ser um engenheiro eletricista, pode ser um engenheiro civil, a depender do processo produtivo que você está lidando. É ele quem vai chegar com essas medidas para o pessoal da produção. Então, aqui no nosso exemplo, se vocês observarem, para eu produzir minha caneta esferográfica, eu preciso aqui de 4 insumos para poder tê-la de maneira a ser vendida ao nosso consumidor. Eu preciso adquirir uma resina do tipo C, preciso adquirir uma resina do tipo E, preciso adquirir uma esfera e preciso adquirir a tinta para a caneta. Só que tais insumos eles são adquiridos nessas unidades de medida aqui, ou seja, a resina do tipo C eu compro por quilo, assim como a resina do tipo E também eu compro por quilo, assim também como a esfera eu compro por quilo, e assim como a tinta que vai ser utilizada eu compro por litros. E aí o teu engenheiro do processo produtivo chegou à seguinte conclusão, que com 1 quilo de resina C, eu consigo fazer 100 canetas esferográficas. Com 1 kg de resina E, eu consigo produzir 200 canetas esferográficas. Com 1 kg de esferas, eu consigo produzir 1000 canetas esferográficas. E com 1 litro de tinta, eu consigo produzir 200 canetas esferográficas. Então, isso daqui seria o total de canetas que eu consigo produzir a partir dessas unidades de medidas aqui. Mas se eu quiser saber quanto de consumo é necessário para fazer uma única caneta, o que é preciso fazer? Então, vocês deverão prestar atenção nessa primeira equação que eu mostro aqui a vocês. O qual o consumo por unidade produzida aqui é a relação entre 1, porque eu estou querendo saber uma única caneta esferográfica que eu quero produzir, dividido pelas unidades de produção por medida. Então, se nós voltarmos aqui à nossa planilha, nós clicarmos aqui na célula D3, ele vai mostrar justamente o quanto de consumo é necessário para fazer uma caneta esferográfica. Basta eu dividir 1 pela unidade de produção de medida respectiva, que no nosso exemplo aqui é 100. Ou seja, então eu preciso de 0,01 quilograma para poder produzir uma única caneta esferográfica, ou seja, em outras palavras, eu vou precisar de 10 gramas. Assim como para a resina E, eu vou precisar de 5 gramas para produzir uma caneta esferográfica, assim como aqui na esfera eu vou precisar de 1 grama, apesar de intuitivamente a gente relacionar por unidade. E eu vou precisar de 5 ml de tinta para poder produzir uma caneta esferográfica. Para além disso, também nos são mostrados aqui os estoques iniciais de tais matérias-primas. Eles funcionam semelhantes ao que foi mostrado para o orçamento de produção. Então, se eles são os estoques iniciais para o mês de janeiro, que é o primeiro mês que nós vamos montar no nosso orçamento, logo eles são os estoques finais do mês de dezembro do ano anterior.
Também nesse mesmo exemplo, vocês percebam que o estoque final do mês seguinte, ele vai corresponder a 25%, o estoque final do mês corrente, melhor dizendo, ele vai corresponder a 25% da produção, do consumo relacionado a essa produção do mês subsequente. Isso já mostrarei para vocês como é que se dará essa relação. Para completar o preenchimento dessa planilha, vocês percebam aqui que eu preciso preencher aqui na coluna B o total da ordem de produção mensal, que eu já calculei aqui na minha planilha relacionada à produção de esferográficas. Preciso saber o meu estoque inicial. Aqui eu já tenho o estoque inicial de janeiro, que é uma informação importante para a montagem do orçamento. Preciso calcular o consumo, que por enquanto eu não sei o quanto de consumo será necessário em cada mês. O estoque final, ele precisa de uma equação para você encontrar o estoque final que nos foi dada. Recapitulando aqui, o estoque final do mês de janeiro, por exemplo, equivalerá a 25% do consumo que acontecerá aqui no mês de fevereiro. E por fim, eu tenho que descobrir o quanto eu deverei comprar em cada mês. Nesse sentido, nós devemos prestar atenção nesses conjuntos de equações que eu mostrarei agora para vocês. Primeiro conjunto de equação, primeira equação que eu estou mostrando é em relação ao consumo, no qual você calculará a partir da relação do quanto você necessita produzir no mês, multiplicado pelo consumo por unidade produzida, que é obtida por essa equação mostrada anteriormente. Dando continuidade, o estoque final e o estoque inicial, semelhante ao que vocês viram no processo produtivo, ele é fornecido pelo exercício. O consumo ele vai ser calculado a partir dessa equação que eu já acabei de mostrar para vocês, só que o que nos interessa é o quanto nós deveremos comprar em determinado mês. Nesse sentido, ao rearranjar essa equação aqui que estou lhe mostrando, nós chegaremos à equação das compras, no qual é a relação entre a diferença entre o estoque final e o estoque inicial, acrescido do consumo do mês. Dito isso, vamos montar a nossa planilha. O primeiro passo aqui para montarmos nossa planilha é trazer o valor das unidades que eu deveria produzir em cada mês. Para isso, basta você clicar aqui na célula B11, com sinal de igual, e nós iremos até a planilha E, onde está a produção de esferográficas. O que vai me interessar é o total que vai ser produzido no mês de janeiro, que é a quantidade de 519.967 unidades de canetas esferográficas. Feito isso, basta clicar Enter e ele trará o valor para a célula G. Feito isso, basta você arrastar a célula B11 até chegar o mês de dezembro e ele automaticamente trará os valores que serão produzidos em cada mês. Notem que esses valores que eu acabei de trazer, eles serão necessários tanto para calcular a resina C de esferográficas, como também para calcular a resina E, como também para calcular as esferas para esferográficas, como também para calcular a tinta para esferográficas. Uma vez que eu trouxe esses valores, não necessariamente eu preciso voltar à planilha E. Basta fazer o seguinte atalho. Aqui em relação à resina E, basta aqui no mês de janeiro eu digitar igual, e aí eu clico no mês de janeiro aqui da resina C. E aí o mesmo valor de janeiro permanecerá. Feito isso, basta você novamente arrastar a célula até o mês de dezembro. Mesmo procedimento você faz aqui para as esferográficas. Você aqui no mês de janeiro, clica aqui no mês de janeiro da resina E. Ele trará o valor e aí você basta arrastar até o mês de dezembro. Mesmo procedimento você repetirá aqui para a tinta. Clicou aqui no mês de janeiro, clicou aqui no mês de janeiro para as esferográficas
clica novamente aqui no mês de janeiro e arrasta até o mês de dezembro. Uma vez feito isso, voltamos novamente à resina C. E aí o estoque inicial do mês de janeiro será igual ao valor que é fornecido aqui pelo exercício, que é o estoque final do mês de dezembro do orçamento do ano anterior. No nosso exemplo, 1.000 quilos. Chegando aqui no consumo, eu vou aplicar a fórmula do consumo que eu acabei de mostrar para vocês, que é justamente essa daqui. Vou multiplicar o valor da produção pelo consumo por unidade produzida, que já está calculado para a nossa planilha. Assim, eu entro aqui na célula D11 com o sinal de igual, clico no valor da produção, multiplico pelo consumo por unidade produzida da resina C, que no nosso exemplo é de 10 gramas. Não se esqueça de travar essa célula, porque esse consumo por unidade produzida permanecerá o mesmo para todos os meses. Feito isso, eu chego à conclusão que no mês de janeiro eu vou precisar consumir 5.200 quilos. Feito isso, eu arrasto a fórmula até o mês de dezembro, no qual consigo calcular o consumo para cada mês. Chegou ao estoque final, ele é a relação entre 25% do que eu vou consumir no mês subsequente. Mais uma vez, aqui na célula B7, não se esqueça de travá-la. Okay? Porque essa relação permanecerá para todos os meses. E aí você arrastará o resultado aqui da célula E11 até o mês de novembro. E aí vocês vão me perguntar novamente, por que, professor, até o mês de novembro? Porque para eu calcular dezembro, eu precisaria do mês de janeiro do orçamento do ano subsequente ao orçamento que eu estou fazendo agora. Então, nesse caso, o estoque final de dezembro será igual ao estoque final de novembro. Por fim, basta você clicar aqui nas compras com o sinal de igual e colocar a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, cujas compras vai ser o resultado entre a diferença entre o estoque final e o estoque inicial acrescido do consumo. Então, digito aqui igual ao estoque final menos o estoque inicial somado com o consumo. Teclo Enter e eu descubro finalmente quantos quilos eu deveria comprar no mês de janeiro. Lembrando que o estoque inicial do mês de fevereiro será igual ao estoque final do mês de janeiro. Feito isso, você arrasta a célula até o mês de dezembro. Mesma coisa você faz aqui com as compras. E aí você calcula o quanto você deverá comprar mês a mês. Uma vez feito isso para a resina C, o mesmo procedimento acontecerá para a resina E. Então, o estoque inicial para a resina E será igual ao que está contido na célula E4, ou seja, 500 quilos. Enter. O consumo, mesma fórmula, será o valor que eu irei produzir no mês de janeiro, multiplicado pelo consumo por unidade produzida, que no nosso exemplo é igual a 5 gramas, valor contido na célula D4. Não se esqueça de travá-la. Pressiona Enter e arrasta até o mês de dezembro. Estoque final, tal como anteriormente, será igual a 25%. Não se esqueça de travar tal célula, multiplicado pelo consumo do mês subsequente. Feito isso, você arrasta até o mês de novembro e lembre-se que o mês de dezembro será igual ao mês de novembro no tocante ao estoque final.
Mais uma vez, em relação às compras, você digita igual, e aí você vai calcular que vai ser a diferença do estoque final com o estoque inicial acrescido do consumo. E aí você descobre que no mês de janeiro você deverá comprar 2.868 kg de resina E. Lembre-se que o estoque inicial de fevereiro é igual ao estoque final de janeiro. Feito isso, arrasta os valores até o mês de dezembro. Mesma situação você fará com as compras. Em relação às esferas, o estoque inicial será igual ao valor contido na célula E5, que é de 100 kg. Em relação ao consumo, você vai multiplicar pelo valor da produção em janeiro, o consumo por unidade produzida, que no nosso exemplo é de 1 grama, contido na célula D5. Não esqueça de travá-la. Feito isso, você arrasta até o mês de dezembro. O estoque final será igual a 25% do consumo do mês subsequente. E mais uma vez, não esqueça de travar a célula B7, que é a que contém os 25%. Arrasta esse valor até o mês de novembro, lembrando que o mês de dezembro será igual ao mês de novembro. Por fim, as compras será o resultado da diferença entre o estoque final e o estoque inicial, acrescido do consumo. Lembre-se, mais uma vez, que o estoque inicial de fevereiro é igual ao estoque final de janeiro. Arrasta o valor da célula até o mês de dezembro. Mesma coisa você fará aqui com as compras. Finalmente, em relação à tinta, o meu estoque inicial será de 500 litros, valor contido na célula E6. Pressiona Enter. O consumo em litros será o resultado do consumo por unidade produzida, não esqueça de travar tal célula, multiplicado pelo volume de produção do mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, você vai consumir 2.600 litros para produzir 519.967 esferográficas. Arrasta esse resultado até o mês de dezembro. Em relação ao estoque final, mesma situação, ele será 25%, não esqueça de travar essa célula, do consumo do mês subsequente. Feito isso, você arrasta até o mês de novembro, lembrando que o mês de dezembro será igual ao mês de novembro. Em relação às compras, você calculará que será o estoque final menos o estoque inicial mais o consumo. Então, no mês de janeiro, você deverá comprar 2.868 litros de tinta. Não se esqueça que o estoque inicial de fevereiro é igual ao estoque final de janeiro. Arrasta os valores das células até o mês de dezembro. Mesma coisa você fará aqui com as compras. Dito isso, pessoal, finalizamos o nosso orçamento de projeção de matéria-prima para as esferográficas. Como atividade subsequente, vocês farão o mesmo procedimento para o cálculo da produção das lapiseiras. O procedimento é o mesmo, você só deverá ficar atento às medidas que são trazidas aqui pelo exercício. Então, nesse sentido, desejo que tenham bons estudos e nos encontramos na próxima aula.